Função do cuidador. Então, qual é a função do cuidador, né? O que o cuidador, quais são as atividades que ele vai executar? A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consegue fazer sozinha, igual eu já tinha sinalizado para vocês. A gente não faz para o idoso o que ele consegue fazer sozinho, só faz aquilo que ele não consegue fazer. E quais são as tarefas, então, de rotina que o cuidador vai fazer? Atuar como elo entre a pessoa cuidada, família e a equipe de saúde. Como seria esse elo? O elo de cuidado. Você vai estar... O centro é o paciente. Você vai estar entre o paciente, o familiar e também a equipe de saúde, equipe multidisciplinar. Roberto, um exemplo então. Como que eu vou fazer esse elo? O paciente teve uma alteração. Um exemplo, uma diarreia. Você vai passar para a família. Hoje a dona Suzana, ela apresentou 4 episódios de diarreia. Aí a família vai falar, então eu preciso modificar a refeição dela. Eu não vou dar leite, eu não vou dar feijão, eu vou fazer uma batata, um purê de batata com peito de frango. E você e a equipe multidisciplinar? Você vai comunicar ao médico. O doutor vai fazer visita. Olha, doutor, essa semana a dona Suzana apresentou 4 episódios de diarreia. E aí ele vai conversar com você para saber como foi esse episódio. A enfermeira vai passar na residência. Olha, a paciente não ficou bem. Olha a pele dela como está ressecada. Não ingeriu muita água. Não teve uma boa aceitação de comida, de refeição. Apresentou 4 episódios de diarreia. Deu para entender o elo? Você vai ser porta-voz dessa pessoa idosa e vai complementar os cuidados com a equipe multidisciplinar. A gente precisa desse feedback de vocês para poder proporcionar um cuidado melhor. Na nossa empresa, a gente faz dessa forma. A cuidadora, qualquer alteração, comunica à enfermeira. A enfermeira, se tiver que ir na residência, ela vai na residência, senão ela dá um suporte pelo WhatsApp ou por videochamada ou por telefone. E também ela entra em contato com a família para interagir melhor sobre a questão da saúde daquele idoso, tá? E escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada. Ajudar nos cuidados de higiene, os cuidados com a higiene oral, higiene do couro cabeludo, higiene corporal, higiene íntima. Se o paciente não tem condições de fazer higiene íntima, seja homem ou seja mulher, quem vai fazer é você. Se o paciente não tem condições de fazer higiene oral, quem vai fazer é você. Se o paciente não tem condições de cuidar da prótese dentária dele, quem vai fazer é você, tá? Mas ele consegue fazer? Ele faz e você orienta, observa, estimula e ajuda. Estimular e ajudar na alimentação, em alguns casos, ajuda a paciente a preparar. Um exemplo, a paciente é muito idosa, mora sozinha. Então, ela fica 24 horas com o cuidador. A cuidadora vai auxiliar ela no preparo da alimentação. Descascar uma batata, escolher um feijão, escolher um arroz, dependendo das condições físicas dessa paciente, tá? Colocar ela, estimular ela a fazer as coisas, sem ficar confinado na cama ou na cadeira. Ajudar na locomoção, na deambulação, ajudar ela a fazer atividade física, se ela puder. Andar, tomar sol, realizar exercícios físicos. Vai fazer massagem nas pernas, nos pés desse paciente ou dessa paciente, se tiver demasiado. Massagem de conforto. Que mais? Vai estimular a fazer atividade física, lazer, marcar exames,
acompanhar em consultas, realizar mudança de decúbito ou da cadeira de roda, se o paciente for acamado e tiver alguma limitação, administrar medicamentos por via oral, subcutânea, nasal, sublingual, tópica. A gente vai ter essa aula aqui na aula de cuidados com medicamentos, tá? Comunicar a equipe multidisciplinar. Quem é a equipe multidisciplinar? O médico, o enfermeiro, o nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, o cuidador. Toda essa equipe forma uma equipe multidisciplinar ou equipe multiprofissional. Quero que vocês escrevam isso aí, tá? Quem é a equipe multidisciplinar ou equipe multiprofissional? Um médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, o fisioterapeuta, o cuidador, engloba nessa equipe também. O cuidador também zela e cuida do espaço e pertences do paciente. Então, ele cuida da roupa, ele cuida do sono, ele cuida do repouso, ele mantém a organização do ambiente. Cuidador não faz faxina, mas ele mantém a organização do ambiente. Se o paciente está na sala, sujou a sala, ele vai organizar a sala. O paciente está na cozinha, acabou de almoçar, sujou ali na hora do almoço, ele vai organizar a cozinha. Tomou banho, molhou o banheiro, ele vai organizar o banheiro, tá? E outras situações que se fizer necessária para a melhoria da qualidade de vida e recuperação da saúde da pessoa cuidada. O cuidador e a pessoa cuidada. O cuidador e a pessoa cuidada pode apresentar sentimentos diversos e contraditórios. Então, nem sempre vai ser um bom plantão. Por quê? Um dos dois pode apresentar sentimentos contraditórios, como raiva, culpa, medo, angústia, estresse, tristeza, nervosismo, irritação, medo de morrer, no caso dele, e da invalidez também. Todo esse sentimento deve ser muito bem organizado e também muito bem lidado, vamos dizer assim, né? Para que não venha causar qualquer tipo de conflito. Respeitar o espaço da outra pessoa também vai muito bem. A hora que a pessoa não quer falar, deixa ela quieta no lugar dela. A hora que a pessoa não tá querendo muito assunto, não tá querendo muita conversa, não tá querendo nem ficar acordada, dá um tempinho para aquela pessoa, né? Eu acho que cada um deve ter o seu espaço, o seu direito preservado. É importante que o cuidador perceba as reações e os sentimentos que o afloram, para que possa cuidar da pessoa da melhor maneira possível, compreendendo seu estado de saúde atual. O cuidador deve compreender que a pessoa cuidada tem reações e comportamentos que podem dificultar a prestação do cuidado, como quando o cuidador vai alimentar a pessoa e essa pessoa se nega a comer. Então, quando existe uma negativa da parte da pessoa cuidada, a gente precisa compreender e também procurar saber por que aquela pessoa está tendo aquela atitude, por que ela está reagindo daquela forma, por que ela não quer comer comigo? Será que eu sou uma pessoa impaciente? Será que eu vou entuchando comida na boca dela sem dar o espaço para ela engolir direito? Será que ela se sente à vontade comigo? Será que eu sou uma boa companhia para ela? Será que ela tem vergonha de mim? Será que ela sente dor ao comer, ao mastigar? Será que ela está tendo algum desconforto de deglutição? Então, tudo isso deve ser avaliado. A pessoa não quer tomar banho comigo. Por que será que ela não quer tomar banho comigo? Ela se sente insegura, ela tem medo de cair, ela tem vergonha do corpo dela? Será que eu já fiz algum comentário que ela não gostou e ela se sentiu muito constrangida e não quer falar? Então, não é somente ver o idoso como um chato, como um prepotente, como só coisas ruins. Eu tenho que tentar compreender e tentar saber também se o motivo não sou eu. Tá? Isso é muito importante também.
O estresse pessoal e emocional é uma coisa que a gente tem que estar muito bem organizado. Porque o estresse emocional do cuidador, ele é imediato. Por N motivos. Por ver a pessoa sofrer, por não gostar de ver aquela pessoa tão debilitada, por ter sentimentos de empatia por aquela pessoa. Por isso é necessário manter a integridade física, a integridade emocional, para planejar maneiras de convivência, cuidando disso aqui, ó, tendo sanidade mental. É importante tratar a pessoa a ser cuidada de acordo com a sua idade, como eu disse lá atrás, né? Não tratar o idoso como criança. Mesmo que ele tenha limitações, mesmo que ele seja muito meigo, ai que gracinha, parece um bebê, parece uma criança. Não use esse tipo de frase, tá? O cuidador é a equipe multidisciplinar. O ato de cuidar, de ser um profissional do cuidado, não dá o direito de fazer aplicações ou qualquer outro procedimento que é de responsabilidade do profissional de enfermagem, tá? Isso é importante também. Eu sou cuidadora, mas eu sei aplicar uma medicação. Eu sou cuidadora, mas eu sei passar uma sonda vesical de demora. Eu sou cuidadora, mas eu sei fazer isso e fazer aquilo. Cuidado, não pode. Se acontece qualquer problema com a pessoa que você está sendo cuidada, você pode ser processada e pode pegar uns aninhos de cadeia, tá? A gente vai falar sobre tudo que o cuidador vai poder fazer na parte prática, tá bom? Mas não dá o direito de fazer medicações ou qualquer procedimentos invasivos no paciente. As atividades que o cuidador vai realizar devem ser planejadas junto com os profissionais multidisciplinares e seus familiares. Exemplo: o cuidador deve realizar atividades e procedimentos recomendados, sendo orientados, norteados pelo fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro e médico. Então, o cuidador, na maioria das vezes, ele nunca atua sozinho. Ele sempre vai ter alguém responsável por trás que vai dar as coordenadas para ele. Um exemplo: o paciente que teve uma fratura de fêmur, quebrou e caiu, quebrou o fêmur. Quais cuidados ele vai precisar? Do fisioterapeuta, do médico, do enfermeiro. Do fisioterapeuta para quê? Para fazer exercícios para que aquele idoso possa voltar nas atividades de vida diária. Exercício de deambulação, exercício de coordenação. Um paciente que teve um problema intestinal, ele vai precisar do nutricionista e ele que vai passar as orientações para vocês também. É bom sempre escrever as rotinas e quem se responsabiliza pelas tarefas. A gente tem uma folha de anotação que vocês escrevem tudo o que se passa com o idoso durante o dia. Desde o horário que vocês pegam plantão até o horário de vocês saírem. Se ele tomou banho, se ele comeu, se ele evacuou, se ele urinou, se ele vomitou, se ele apresentou episódios de diarreia, se ele foi passear, se ele foi no shopping, se ele teve consulta. Então, tudo vocês vão escrever nesse prontuário. Gente, tá cansativo pra vocês? Não. Tá de boa? Tá de boa. Então tá bom, fechou. A parceria entre profissionais e os cuidadores deverá possibilitar a sistematização das tarefas a serem realizadas no próprio domicílio, privilegiando-se aquelas relacionadas à promoção da saúde, prevenção de incapacidade, manutenção da capacidade funcional da pessoa cuidada e do seu cuidador, evitando-se assim, na medida do possível, a hospitalização, asilamento e outras segregações e isolamento. O que isso quer dizer? Que a parceria do profissional de saúde com o cuidador, ele visa prestar um atendimento domiciliar para promover a saúde. O que seria promover a saúde? Seria ter algumas práticas evitando que aquela pessoa adoeça. Um exemplo:
Se aquele paciente não é diabético, se aquele paciente não é hipertenso, o que eu posso fazer para promover a saúde desse paciente, para que ele não venha adoecer? Ter medidas de controle do uso de sal, do uso de comidas com alto teor de gordura. Ter a iniciativa de estimular a caminhada, atividades físicas, promovendo a saúde dele. Prevenindo incapacidade. Como que a gente previne a incapacidade? Se esse paciente já tem uma patologia de base, prevenir a incapacidade seria também promover a saúde dessa pessoa. Se ele toma medicação para hipertensão, dar essa medicação conforme prescrição médica. Um exemplo que eu vou dar. Paciente é hipertenso. A pressão dele está 120/80. Aí eu não vou dar essa medicação aqui, porque a pressão dele está boa e é bom evitar de dar medicação para esse paciente. Não é dessa forma que funciona. A gente dá a medicação para o paciente hipertenso para que ele não venha ter uma hipertensão. Então, você está mantendo o estado de saúde dele controlado, prevenindo assim a incapacidade desse paciente, dele ter uma sequela de um AVC, enfim, tá bom? E aí a gente previne também desse paciente ficar hospitalizado, desse paciente ir parar num asilo, desse paciente ficar em isolamento social, tá bom? Fazendo dessa forma a gente previne todas essas coisas. O cuidador é a família. A carência das instituições sociais no amparo às pessoas que precisam de cuidado faz com que as responsabilidades máximas recaiam sobre a família. A família hoje, que tem um idoso, 2 idosos, elas são sobrecarregadas pelo cuidado com eles. Por que eles procuram um cuidador de idoso? Porque eles já estão cansados. Além de ter o sofrimento de um ente querido, a rotina de cuidar de um idoso sobrecarrega a família. Então, eles colocam um cuidador para ajudar nessa missão, para ajudar nessa etapa da vida, tá? Então, aí cria-se um elo entre a família e o cuidador. Quando o cuidador ele é bom, a família acolhe ele como se fosse da família também. Cuidando do cuidador. A tarefa de cuidar de alguém geralmente se soma a outras atividades do dia a dia. Então, o cuidador, além dele cuidar de outra pessoa, ele tem a sua vida, ele tem os seus problemas, ele tem esposo, tem filhos, tem casa, enfim. E aí o cuidador fica sobrecarregado. Muitas vezes assume sozinho a responsabilidade pelos cuidados. E somando a isso, o peso emocional da doença que incapacita e traz sofrimento a uma pessoa querida, muitas vezes. A tensão e o cansaço sentido pelo cuidador são prejudiciais, não só a ele, mas a família e a pessoa que está sendo cuidada também. Por quê? Se ele não está bem emocionalmente, psicologicamente, ele vai indiretamente, indiretamente, ele vai passar esse peso, ele vai passar a impressão do peso emocional que ele está sentindo naquele momento. E aí, infelizmente, prejudica a pessoa cuidada e prejudica a família também, não só a ele, tá? Então, vamos cuidar do cuidador agora, ó. Aqui tem um exercício muito bom para vocês fazerem, não sei se vocês já deram uma olhada. É bom vocês responderem esse questionário. O que é estresse? O que você acha que é o estresse? Qual é o lado positivo e o lado negativo de estresse? Ele tem 2 lados. O ponto negativo é porque ele vai acumular muitas coisas ruins para você. Taquicardia, aumento da pressão, falta de paciência. E qual é o lado positivo do estresse? Que ele está te alertando que você precisa de um cuidado. Então, ele tem os 2 lados, positivo e negativo. As fontes existentes de estresse para você, interna e externa. Dentro de você, o que causa estresse?
E fora de você, no ambiente, o que causa estresse para você? As fases do estresse: alerta, resistência e exaustão. Então, a primeira fase, alerta, você precisa de cuidado. Depois que você procurou esse cuidado, você já passou por a fase de alerta, você cria uma resistência interior. Só que você criou essa resistência interior, se você não se cuidar, você vai ter uma exaustão. E é aí que mora o perigo. Faz esse questionário e depois a gente vai discutir na outra aula, tá? Testando o estresse aqui também, ó. Tenho pouco tempo para mim? Tenho ajuda dos meus familiares? Choro com frequência, muitas vezes por nada? Venho tendo alguns problemas de saúde ou dentro da minha casa? Estou em boas condições para cuidar de outra pessoa? Eu passeio? Eu viajo? Eu visito familiares? Eu vejo os meus amigos com frequência? Eu tenho sentido frustrações, raivas e tristeza com frequência? Eu sinto-me culpado por alguma situação no momento? Sempre entro em conflito com o idoso que cuido? Tenho me alimentado bem? Tenho dormido bem? Respondam essas perguntas, gente. Elas podem dar, assim, um up na vida de vocês, antes de vocês começarem nessa área. E aí aqui tem algumas dicas para controlar o estresse, né? Tente ver a situação do ponto de vista de outra pessoa. Então, não se coloque no seu lugar. Se coloque no lugar da outra pessoa. Expresse as suas irritações, não guarde para você. Tome proporções incontroláveis. Conversa antes que você tome proporções incontroláveis, né? Conversa com outra pessoa, se abra, procura um psicólogo, procura alguém para vocês desabafarem. Saibam colocar seus sentimentos de forma correta para as outras pessoas, não desabafando de forma sem nexo, aleatória. Fale com alguém sobre os seus sentimentos, medos, melancolia, culpas. Seja paciente e compreensivo com você mesmo, pois o tratamento que damos a nós mesmos refletirá nas nossas atitudes para com o doente e todos aqueles que estão à nossa volta. E olha aqui uma reflexão: não pretenda ser perfeito. Você é um ser humano sensível que está emocionalmente envolvido na situação. E aqui, ó, depois vocês dão uma olhadinha, tem algumas dicas para vocês descontrair um pouquinho. Contar com a ajuda de pessoas, seja dividir tarefas, do cuidar, que possa ter um tempo livre para se cuidar, relaxar, distrair, passear no shopping. O cuidador pode se exercitar e se distrair de diversas maneiras. Para quem gosta de assistir televisão, e nesse ato de assistir televisão, mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos, fazer massagens com a ajuda das mãos, aquelas bolinhas, rolinhos de madeira, né? Aquelas bolinhas de borrachas. Sempre que possível, aprenda uma atividade nova, faça yoga, atividade física, vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta, vai curtir com seus filhos, tomar um sorvete, sair com o esposo. Leia, participe de atividades de lazer em seu bairro, faça novos amigos, faz atividade, né? Enquanto você tá lá pensando ou mexendo no celular, para de mexer um pouco no celular e comece a movimentar o ombro para frente. Faz movimento do ombro para trás. Toda vez que eu faço esses exercícios aqui, eu penso, meu Deus, eu não faço isso e preciso fazer. Alongue os braços, estica para frente, gira os braços para trás. Exercite o tronco, né? Em pé. Apoie as mãos em um acosto de uma cadeira. Mexa a cintura. Deita no chão, movimente as pernas. Faça atividades físicas, alongamentos. E aqui o que o cuidador de idoso não deve fazer. Então aqui tem 3 dicas para o cuidador de idoso não fazer. Falar demais, inclusive mal do colega de trabalho. E falar em tom alto também.
Tudo isso que tá aqui é falta de ética. Isso aqui é bom vocês colocarem no caderno de vocês também, tá? Nunca sondar a vida pessoal dos clientes e não se envolver em problemas deles. Não usar perfume fortes. Outro dia eu quase perdi um cliente porque a cuidadora ia com perfume forte. E aí ela ia fazer o distrato com a empresa, sendo que o problema não era meu. E ela não tinha falado pra mim sobre essa questão. Se a outra cuidadora não falasse isso, eu não ia saber. Não usar fone de ouvido durante o plantão. Não ficar jogando no celular. Não assistir vídeo. E não ficar tratando de assuntos pessoais durante o plantão, a não ser que seja urgente. Não esquecer de higienizar as mãos nunca, fazendo 5 passos na higienização das mãos, tá? Que a gente vai ver isso em outro momento, ó. Ó. Muito importante também, para não levar contaminação para o paciente. Nunca pedir objetos nem dinheiro emprestado. Tudo isso daqui que eu tô dando de dica foram coisas que aconteceram na empresa, tá? De cuidadoras que pediram emprestado o app do Mercado Livre para cliente, pediram dinheiro emprestado para o paciente que era acamado. Nunca contar seus problemas pessoais para qualquer pessoa da residência. Nunca virar as costas enquanto o paciente idoso está falando, isso é falta de educação. Não chegar atrasado, ou pelo menos evitar de ficar chegando atrasado. Não prescrever medicações. E também não tirar medicação do idoso porque você acha que não está fazendo bem. Não lavar, passar ou cozinhar para a família do cliente. Vocês não estão ali para isso. O foco é o paciente. Não resolver questões pessoais durante o horário de trabalho. E nem cochilar durante o plantão. A não ser que seja à noite, né? Se está virando plantão à noite, às vezes tem até uma cama para você dar uma esticada, uma relaxada. Mas não vai cochilar, não vai roncar e babar, porque aí o paciente não está sendo assistido, né? Então, cochilar, ok, né? À noite, não de dia. Pra você ter ideia, na casa de uma paciente nossa, tinha câmera no quarto, gente. 10 horas da manhã. A cuidadora pegou a coberta do paciente, deitou na poltrona e dormiu. Não tinha quem fizesse aquela cuidadora acordar. E o cliente mandou o vídeo pra mim e falou, ó, assiste aí. E eu tentava, assistindo o vídeo, eu ligava pra cuidadora, tentando acordar ela, e ela dormindo, 10 horas da manhã. Acreditem se quiser. Agora, dicas para ser um bom cuidador. Ser um bom ouvinte. Idoso gosta de falar, eu acho que vocês já perceberam isso. Idoso gosta muito de falar. Nem que ele repita as histórias dele, deixa ele falar. Ele tem essa necessidade. Ser paciencioso, ser ético. Ser ético é não fazer aquele slide que a gente falou agora. Saber fazer e saber ser. Saber fazer o quê? Saber fazer com que o dia do paciente seja agradável e saber ser uma pessoa agradável, amistosa, humana, carismática. Gostar de estudar, ter desejo de aprender e buscar conhecimentos, ser compromissado e responsável, ser criativo e inovador, ter criatividades, amar o que faz, valorizar a vida, ser íntegro, uma pessoa que não tem rachadura, que é o que ela é e ela é um livro aberto. Ela não precisa esconder nada de ninguém. Ser sincero, honesto, usar uniforme durante o plantão, ser preventivo, cauteloso e atencioso também. De que forma você pode ser preventivo? Prevenindo uma queda do paciente. Cauteloso, tomar cuidado com aquele idoso. Atencioso, prestar atenção em tudo que está ao redor daquele paciente que vocês estão cuidando. Declarações dos direitos do cuidador. O cuidador tem direito de cuidar dele, tem o direito de procurar e receber ajuda de profissionais da área da saúde, tem o direito de ficar aborrecido, deprimido, triste, chorar, tem o direito de receber considerações, afeições, perdões, aceitações, tem o direito de me orgulhar do que eu faço, tem o direito de proteger a minha individualidade, meus interesses pessoais, tenho o direito de receber treinamento para cuidar melhor dos meus idosos,
E a LLT fornece esse treinamento para os idosos e tem o direito de ser feliz. E acabou. Alguma dúvida? Não. Foi tranquilo, gente? Foi, graças a Deus. Então tá bom. Deu muito sono? Não. Então tá bom. É o seguinte, ó. Então essa aula foi a aula de introdução, tá? Introdução. Essa aula, gente, é a base. Essa aula é a base do curso. É a base do que você vai ser como cuidador. É muito importante. Então eu espero que vocês... como que eu posso dizer? Que vocês digerem essa aula, peguem esse material, estudem. Os pontos mais importantes passem para o caderno, porque eu sou da moda antiga. Eu considero que a gente aprende escrevendo e lendo. Então, para vocês entenderem melhor a aula e pegarem mais os conceitos que a gente está dando aqui, não fica só nisso, não. Dê uma estudada depois da aula, nem que seja só para ler a apostila, para ler esse conteúdo que a gente viu aqui. Porque vocês vão somar o que eu falei, o que vocês escreveram e vão ler e aí vai absorver melhor. Eu vou lá pro WhatsApp, vou tentar fazer umas enquetes lá, umas atividades, umas 3 pelo menos, para vocês poderem responder. Beleza? Ok. Beijo, meninas. Até daqui a pouco. Até. Tchau. Deus abençoe. Amém.